Olá, irmãos, a graça e paz. Estamos aqui em mais um Boletim da Fé. Hoje nós vamos falar sobre não viver com medo. A gente sabe que estamos num tempo em que o medo tem assolado muitas pessoas, né? Durante esse tempo de pandemia, algumas pessoas elas nem contraíram o vírus, mas por conta do medo, elas ficaram impedidas de fazerem muitas coisas. Elas mesmo se impediram de fazer muitas coisas por conta do medo. E eu queria falar para você que você não precisa viver com medo. Nós temos uma palavra infalível, uma palavra que cura qualquer coisa. E o medo, ele está debaixo do nome de Jesus. Existem vários níveis de medo. E o medo, ele também pode ser considerado uma doença. E a gente sabe que Jesus, ele já levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. E eu quero te encorajar e eu vou te mostrar na palavra que nós não precisamos viver com medo. Amém? Então, o medo, a gente não pode impedir o medo de chegar. É como um pensamento. A gente não pode impedir um pensamento de chegar, mas a gente pode agir quando um pensamento chega. A gente pode agir quando o medo chega. E nós agimos de acordo com o que nós temos na palavra. Amém? A Bíblia fala sobre não temer 366 vezes. Lá na Bíblia fala, não temas 366 vezes, ou seja, um para cada dia do ano, inclusive para aqueles anos que são bissextos. Então, não podemos impedir o medo de chegar, mas nós podemos agir, né? Quando o medo chega, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que agir em fé. E diante desse medo, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom que Deus deu a você, o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então Deus, ele nos deu um espírito de poder, um espírito que nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então o medo, ele é um espírito limitante que não nos deixa ir além. Mas nós temos a palavra, nós temos a fé, né? E nós podemos agir de acordo com essa palavra. O medo, ele vai te paralisar, ele vai te impedir de fazer várias coisas, ele vai te mostrar o que pode dar errado, mas a fé, ela age de acordo com aquilo que nós cremos, amém? O medo é a distorção do inimigo criada pela fé. A distorção criada pelo inimigo da fé. Então, ele é o oposto da fé. Ele contempla, enquanto o medo contempla, a fé, ela age. Se o medo governa a sua vida, nós não podemos desfrutar de nada do que fazemos. Quando Deus chamou Josué para liderar, né, o povo de Israel, depois que Moisés tinha partido, ele disse a Josué que ele não precisava temer. Ele disse a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Tenha cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito nesse livro. Qual livro? No livro da lei, a palavra de Deus. E não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda, mas medita nele de dia e de noite. Foi isso que Deus disse a Josué. E é isso que nós temos hoje. Nós temos a palavra, nós podemos meditar na palavra dia e noite. Nós podemos andar de acordo com a palavra e não nos desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Assim como Deus, ele foi com Josué, Deus também é conosco. Amém? Então, assim, de tudo que já aconteceu, de tudo que nós já passamos em 2020, né, que foi um ano bem atípico, e agora em 2021, Deus, ele já passou. Ele não foi pego de surpresa, a pandemia não pegou Deus de surpresa, porque Deus, ele é e ele sempre será. E assim como ele passou por 2020, né, assim como nós passamos por 2020, nós também passaremos por 2021 e passaremos bem, em nome de Jesus, porque o medo, ele não vai nos paralisar. Então não deixe o medo paralisar você. Abra sua boca, comece a confessar a palavra, aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem crido. Comece a consumir a palavra. Assim como você consome um conteúdo, né, de televisão, de internet, comece a viver essa palavra, a ler essa palavra e não só ler, mas a praticá-la. Amém? Então não deixe o medo impedir você de viver.
Ah, mas eu tô com muito medo, eu não consigo agir. O que é que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que dizer quem é que manda. Então, quem é que manda? É você. Você diz, eu estou no controle. Eu estou no controle das minhas emoções e eu vou agir em fé. Mesmo o medo vindo, eu vou agir. Amém? Quando Deus ele falou para Josué, ele disse a Josué que ele não precisava temer. Por quê? Provavelmente Josué estava com medo. Então, assim, o medo não foi impedido, mas mesmo com medo, Josué fez e Josué liderou aquele povo, assim como Deus tinha dito. E o povo entrou na terra prometida. Amém? Então, a única atitude aceitável de um cristão diante do medo é não temer. Então, você não precisa temer. Você tem um Pai, um Deus todo-poderoso, um Deus que é com você sempre. Então não temas, Ele é sempre com você. Eu queria ler algumas passagens aqui para te animar. A Bíblia diz em Mateus 24:35 que passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, independente do que aconteça, a palavra de Deus ela permanecerá sempre. Amém? Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele não é homem para mentir. Amém? Lá em 1 Pedro 5:8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, fique firme, resista. Quando vier um medo, quando vier algum pensamento, alguma coisa que fuja do seu controle, resista a isso e permaneça firme na fé. O diabo ele só está ao seu derredor. Mas você pode crer, você pode contar com a palavra, você pode contar com os anjos que estão ao seu redor. Amém? Lembre-se quem você é. Lembre-se quem é o seu Pai. Lá em Isaías 40:25 fala um pouco da grandeza de Deus, um pouco da grandeza do nosso Pai. E diz assim, a quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Então Deus, ele sabe o nome de cada estrela do céu. Quanto mais o seu nome, quanto mais você, ele te conhece, porque ele te criou, você é filho dele, filha dele. Amém? Por ser ele, as quais ele chama pelo nome, né? Continuando o versículo 26. As quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e em poder. Nenhuma só venha a faltar. E no versículo 28 também de Isaías 40 diz assim, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar ao seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se fatigam e se cansam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Lá em Romanos 8:15, diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Então, Abba Pai, ele é o nosso Pai querido. Amém? Nós não estamos abandonados. Nós não precisamos viver com medo. Nós precisamos nos posicionar. Se o medo chegar, nós precisamos nos posicionar e dizer, medo, aqui não, eu resisto a você. Eu não sou escrava do medo, não vou viver debaixo desse jugo de escravidão. Eu vou clamar ao meu Pai e eu creio que eu vou sair de toda essa situação. Então eu declaro na sua vida, se você está vivendo com medo, se você está vivendo debaixo desse jugo de escravidão, não se condene, mas procure ajuda se você não está conseguindo, né? Procure ajuda se você não está conseguindo por você mesmo. Mas se você consegue, se posicione, permaneça firme, suba de acordo com a palavra. Lá no Salmo 91 diz que 1000 cairão ao seu lado,
10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Então eu declaro, em nome de Jesus, todo espírito de medo caindo por terra sobre da sua vida agora. Em nome de Jesus, você sendo livre e você desfrutando da vida em abundância que Deus deu a você. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.